Olá a todos, sejam bem-vindos aqui à nossa quinta aula do primeiro bloco do curso de formação em Memória, Verdade, Justiça e Reparação pelo coletivo Rio de Janeiro Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a experiência da Comissão Nacional da Verdade e a luta por verdade. A gente está recebendo aqui dois convidados muito especiais, a Nadine Borges, que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Ela presidiu a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e também assessorou a Comissão Nacional da Verdade. E o Paulo César Ribeiro, que é professor, pesquisador em História e ativista do coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Nós vamos, antes de passar a palavra para eles, eu queria agradecer alguns parceiros que estão com a gente nessa iniciativa do curso, o portal História da Ditadura, o portal Resistência Contemporânea, os Psicanalistas Unidos pela Democracia, o coletivo Fernando Santa Cruz e o portal Resistir Sempre. Essa é a quinta aula do nosso curso, sobre a Comissão Nacional da Verdade e a luta por verdade. Vamos então começar a nossa conversa pela Nadine. Muito obrigado pela participação, Nadine e Paulo César. É uma honra para o coletivo ouvir um pouquinho vocês. E vamos lá, vamos começar essa conversa pela Nadine Borges. É com você, Nadine. Olá, obrigada. Quero agradecer muito ao Gustavo Cime, ao Paulo César Ribeiro e, sobretudo, ao coletivo, MVJ, pelo que representa, pela luta que representa. Nós somos muitas, nós somos muitos e me alegra demais estar aqui dividindo e compartilhando um pouco dessa experiência vivenciada com vocês. Agradeço também quem está assistindo esse curso de formação, porque se tem algo que nós precisamos sempre é nos manter formados e informados, A ideia, Gustavo, Paulo, enfim, agora quem está nos assistindo, o que eu pensei em dividir, trazer um pouco essas memórias, já que nós somos parte desse grande coletivo, em defesa da memória, da verdade e da justiça, eu queria falar um pouco sobre o processo que eu chamo de exumação da ditadura e o comando de esquecimento que é promovido pelo Estado brasileiro o tempo inteiro. Eu fiz, ano passado, defendi uma tese justamente a partir de um estudo autoetnográfico da experiência que eu tive trabalhando na Comissão Nacional da Verdade, sobre essas políticas públicas de memória e verdade no Brasil, trabalhos no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, mas, sobretudo, na Comissão da Verdade também do Rio de Janeiro, Foram informações e estudos que eu recolhi para a construção dessa tese, da minha tese, de um passado que eu vivi na própria pele, como muitas das pessoas que foram vítimas da ditadura e que naquele momento vivenciaram na própria pele. Nós, de uma geração mais recente, nós vivenciamos recentemente, mais ou menos recentemente, nas últimas 2 décadas, essa luta por memória, verdade e justiça que hoje apresenta tantos retrocessos. Então, é uma experiência autorreflexiva, também de um papel político desempenhado em relação ao tema, e o uso dessa experiência nessa investigação que eu fiz, nesse trabalho também acadêmico. O que eu chamei, na tese, de uma sociologia da denúncia, que é essa nossa capacidade de denunciar essas violações de direitos humanos. E eu me identifico como parte desse estudo também, justamente por falar da resistência, assim como do Paulo, que vai falar depois de mim, da resistência dos que não se calaram dentro e fora da estrutura do Estado e implementaram algumas políticas de memória e verdade na última década no Brasil, na última década e meia, Nós já vamos aí para 4 anos, já 5 anos agora, de desmonte completo de todas as políticas de memória e verdade. O objetivo da aula de hoje, dessa formação com vocês, é encontrar sentido na necessidade humana de lembrar. Por que eu falo isso? Porque a memória ela deve ser interpretada como um objeto de disputa nas relações de poder que nos cercam, o tempo inteiro. E há momentos que nós acionamos algumas memórias. E tem uma escritora argentina, que eu gosto muito dela, Elizabeth Hellin, que ela nos diz que toda narrativa, de qualquer coisa, implica uma seleção. E por isso a memória ela também é seletiva, a gente escolhe, nós selecionamos o que nós vamos guardar como memória. Portanto, a memória total ela é impossível. E, de fato, todos nós esquecemos algumas coisas para sobreviver.
Mas é preciso destacar algo mais, que ocorre nos bastidores desse comando de esquecimento. É muito provável que quem se depare com uma foto, um filme, um registro audiovisual, qualquer coisa da sua infância, de um período distante da vida, tende a reviver aquele momento quando se depara com aquela imagem. E aí exerce esse direito à memória a partir de boas lembranças. Não é comum, nenhum de nós, pelo menos, não é comum, a gente sabe que não é comum, nós termos o registro de tragédias em álbuns fotográficos de família, momentos trágicos das nossas vidas, nós não vemos na casa de ninguém álbuns de velório, de cirurgia, de acidente de carro, de, né, eventos traumáticos. Em parte porque não há um propósito nosso como indivíduo de preservar essas memórias por tais vias. A diferença é que nós, indivíduos, do ponto de vista, né, individual, privado, por assim dizer, nós podemos exercer esse direito, mas o Estado, considerando que é um ente público, ele não pode selecionar as memórias que ele quer guardar. Não cabe ao Estado eleger quais períodos serão preservados da história e quais serão destruídos, exceto se nós considerarmos como uma regra esse comando de esquecimento. Então, esse comando que nos é imposto, ele revela muito de que sempre se trata de um produto de vontade política, já que o Estado destrói, e destrói mesmo, os rastros, as pistas, para impedir a nossa memória. Um bom exemplo, e o Paulo vai reforçar aí, com certeza, pela experiência pessoal dele, um bom exemplo disso é a não abertura dos arquivos das Forças Armadas, que mesmo diante dessa política de Estado, não podemos nos furtar, nesse momento, de observar que a memória das vítimas persiste. Embora a prática comum de exterminá-las, que às vezes com o extermínio das próprias vítimas, né, muitas vezes nós deixamos de falar para não sofrer. Mas nós não podemos confundir, eu acho que essa talvez seja, né, o recado que eu gostaria de deixar aqui nessa aula com vocês, nós não podemos confundir esquecimento com silêncio. Então, a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, elas permitiram, com várias limitações, enfim, mas elas permitiram, sim, que algumas vozes silentes encontrassem um lugar de acolhida para essa oitiva, para serem ouvidas. No âmbito da SEV Rio, nós fizemos os testemunhos da verdade, audiências públicas. Então, o uso dessa linguagem de testemunho permitiu reconstruir parte desse passado e mostrou que toda memória, mesmo a individual ou singular, ela tem um caráter social, coletivo, e pode transformar esses casos, essas dores individuais, em causas coletivas. Então, as narrativas que eu trago aqui, que a gente pode pensar melhor, elas demonstram que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade, né, ele enfrentou, mesmo que timidamente, eu reconheço que foi um enfrentamento tímido por várias circunstâncias, que nós podemos debater infinitamente, mas, assim, reconheço que a Comissão Nacional da Verdade enfrentou esse comando de esquecimento. Porque as Forças Armadas jamais abriram os arquivos da ditadura. Outro alicerce, né, outro pilar aí de sustentação, sem dúvida alguma, desse comando de esquecimento no nosso país, é a Lei da Anistia de 1979, que ainda está em vigor, que foi concedida a agentes do Estado que praticaram torturas, que desapareceram corpos, que mataram pessoas, que ocultaram cadáveres. Isso evidencia essa tensão permanente, o tempo inteiro, né, entre aqueles que querem promover a memória e os que querem promover o esquecimento. A novidade da Lei da Anistia, de 1979, né, nem tão novidade assim, mas considerando o que ela trouxe quando ela foi promulgada e aceita, é que ela anistiou agentes do Estado que praticaram torturas. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil, nem na época do Império. O Paulo pode ajudar depois aí a explicar melhor, enfim, né, essa novidade da Lei da Anistia. É importante lembrar, para quem está nos assistindo, e que compõe, né, o coletivo, que a Comissão Nacional da Verdade, ela foi responsável por investigar pela primeira vez na história brasileira os crimes cometidos pela elite política, jurídica, econômica e militar desse país. Muitos de nós, eu me incluo sem dúvida nenhuma nesse muitos de nós, que trabalhamos na CNV, nós acreditávamos que com o término do trabalho da comissão,
teria início um amplo processo de atuação do Ministério Público Federal, do Poder Judiciário, de dar prosseguimento às investigações, já que a gente almeja, né, memória, verdade e justiça, e que seria feita a persecução penal dos perpetradores dessas graves violações de direitos humanos. Mas tal expectativa ela acabou por revelar-se de uma certa ingenuidade diante da atuação do judiciário. Eu queria falar isso de uma maneira muito veemente, diante da atuação do judiciário no processo de golpe que destituiu a presidenta Dilma Rousseff na presidência da República em 2016. Então, assim, acreditar na justiça através desse poder judiciário que foi tão conivente com o Brasil que nós temos hoje, governado por um genocida, eu acho que tem que fazer parte desse nosso entendimento. É igualmente necessário nós lembrarmos também e demandarmos, sobretudo, que os poderes judiciário, executivo e legislativo regulamentam, tem como definição, né, que eles precisam regulamentar e aplicar o direito à verdade e à memória, porque a lei que criou a CNV, ela instituiu o direito à verdade e o direito à memória na legislação brasileira. E se nada disso ocorreu no Brasil até hoje, nós temos bons argumentos para entender tantos recuos que têm colocado em risco a integridade e a vida das pessoas que hoje defendem a democracia. Como aconteceu, e aí cito esse exemplo, que eu acho que ele toca a todos nós, como aconteceu com a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o seu motorista Anderson Gomes. Foram assassinados a queima-roupa dentro do carro, no dia 14 de março de 2018. Esse crime até hoje, assim como os da ditadura, permanece sem responsabilização de seus mandantes. Então, o enfrentamento a esse ciclo de repetição é um desafio que ultrapassa a nossa existência. E sem o qual, se nós não enfrentarmos isso, as futuras gerações estão ameaçadas. Nesse contexto, a luta, por isso que é muito importante que as novas gerações, né, sejam defensoras da luta pelo direito à memória, à verdade, porque essa é uma luta por sobrevivência. É uma luta política. É uma luta de classe. A promoção do direito à memória, à verdade, à justiça, à reparação, é um elemento essencial e central para a construção e permanência de regimes democráticos. E para o enfrentamento desse comando de esquecimento. Sem política de memória, a democracia se perde. E nós estamos vivendo isso hoje. Então, é nesse contexto que nós precisamos pensar como que os desaparecidos políticos da ditadura, indivíduos ou coletivos, né, porque a gente sabe da repressão contra os camponeses, contra os indígenas, enfim, contra tantos setores da sociedade, eles não destoam do apagamento que os indivíduos e as coletividades vivenciam nos dias atuais, através desse comando de esquecimento promovido sistematicamente pelo Estado em diferentes momentos. Cadê o Amarildo? Nós não devemos, eu queria saudar aqui o coletivo MVJ pela luta incessante em defesa da memória, da verdade e da justiça, nós não devemos impedir novos sujeitos nessa luta. É preciso ampliar esses trabalhadores da memória nas novas gerações. Os eventos traumáticos, como eu falei anteriormente, registrado tardiamente, né, são formas de reviver. E nós vivemos isso de perto na Comissão da Verdade, ouvindo relatos, ouvindo testemunhos. Eu falo isso pensando na figura do desaparecido, daquele que é a ideia de uma pessoa que desaparece. Essa pessoa, ela é vítima do inimaginável. Tão inimaginável que nos custa perder a esperança do seu reaparecimento. E foi assim que as famílias lidaram com isso durante décadas. Você não tem o corpo, você não tem o direito ao luto. A pandemia da Covid está nos mostrando uma repetição desse aspecto da ausência do direito ao luto, da ausência da despedida. Então, assim, o desafio aqui, eu acho que para nós todos, deve ser a gente comprovar que essas investidas do Estado, essas investidas estatais, por mais que eles se esforcem em apagar tudo, em destruir a nossa memória, elas não apagam todas as memórias. E aí nós podemos transformar esses sentimentos pessoais, né, essa indignação aparentemente único, porque muitas vezes a gente pode se sentir
isolado, né? É um termo que está tão em voga hoje, mas que esses sentimentos que são aparentemente únicos em significados públicos e coletivos. Eu acho que é disso que se trata. A atualidade desse tema, da gente enfrentar esse comando de esquecimento hoje, diante de tantos retrocessos, são inumeráveis, assim como são inumeráveis os números de mortes por Covid nesse país, são inumeráveis os retrocessos que o Brasil vivencia hoje, nesse momento. Isso é inegável. Então, eu reforço a diferença dessas memórias, de como a gente lida com as nossas memórias no âmbito privado e no âmbito público. A relação indivíduo, né, indivíduo de um lado, sociedade de outro, pensando que o indivíduo ele pertence à sociedade. Isso é uma coisa que inquieta muito as ciências sociais, quando a gente estuda isso, quando a gente pensa isso. Mas, como eu disse antes, nós podemos selecionar fisicamente o que nós guardamos ou não. E isso influencia o que a gente guarda, as memórias que nós guardamos como indivíduos, ou não, né? Emocionalmente, muitas vezes. E nem sempre, mesmo nós que podemos escolher as memórias que nós queremos guardar ou não, nem sempre nós podemos escolher. Um bom exemplo, e aí as pessoas que sobreviveram à ditadura podem corroborar com essa análise, um bom exemplo são os nossos traumas, que às vezes nós queremos nos desfazer deles. Ninguém quer lembrar de um trauma, mas eles são constitutivos do nosso ser, eles fazem parte da nossa vivência, da nossa experiência. Mas o Estado ele deve guardar todas as memórias, fisicamente, os papéis, fisicamente. O Estado, quando o Estado seleciona a memória e escolhe não lembrar parte de uma memória, ele nega a si mesmo. Por isso, as marcas, né, de um Brasil colonizado continuam tão presentes pela história não lembrada, por essa história comandada a ser esquecida. A realidade do Estado brasileiro hoje é, sem dúvida alguma, reflexo da perda de memória desse Estado. Esse comando de esquecimento, ele encontra uma acolhida gigante nesse argumento de inexistência de arquivos da ditadura militar das Forças Armadas, alegada pela destruição de documentos oficiais, mas não responde ao obstáculo maior, e aí isso é uma fala de esperança agora, não responde a uma coisa que é muito significativa para dividir com vocês, não responde ao obstáculo maior. E qual é esse obstáculo maior? E isso é intransponível pelo Estado, independente do decurso do tempo, por mais totalitário que seja, por mais estado de exceção que seja, fascista, nazista, tudo isso que a gente está vivenciando hoje. Tem uma coisa que é possível para nós. A nossa memória, ela é imprescritível. A memória dos que sobreviveram e dos que lutam e daqueles que passam adiante as suas experiências, ela não prescreve. E nenhum Estado pode destruir isso. Então, é muito importante nós nos darmos conta dos nossos registros, da importância das nossas anotações, do cuidado com as tecnologias, com o uso das redes, com determinadas informações que nós devemos, às vezes, tomar nota em caderninhos, né, e pensar o mau uso que pode se fazer de informações que estão sempre nas nuvens aí desse Estado que nos vigia o tempo inteiro. E por que eu estou falando isso? Porque eu posso afirmar, tanto pela experiência pessoal vivida, mas por estudar, por conhecer pessoas, por vivenciar esse momento, essa época histórica, que todos os governos, desde a democratização, e aí vamos lá, em 1985 para cá, se omitiram em exigir resposta das Forças Armadas. Alguns mais, outros menos, mas todos se omitiram. Jogando luz sobre as diferentes hierarquias entre os mortos e as memórias que confirmam a relação entre o etnocídio acontecido e a ditadura empresarial militar que começou em 1964. Falar disso, para mim, assim, eu já vou me encaminhando aqui para o encerramento, me faz pensar também, sei que conheço o trabalho do Gustavo e as pesquisas que ele faz, me faz pensar muito também na resistência do povo indígena Aikeuara, da aldeia Suruí Sororó, onde foi a guerrilha do Araguaia. Eles sobreviveram à guerrilha do Araguaia, essa população. E no ano passado, eu estava na época de finalização da escrita da minha tese, eu fui surpreendida pela notícia de que 3 personagens principais da história que eu havia narrado, escrito, fui lá várias vezes, entrevistei as pessoas, tanto na época que eu trabalhava no governo, na Comissão Nacional da Verdade, na Secretaria de Direitos Humanos, mas depois como pesquisadora, né, como
doutoranda, 3 pessoas, 3 sobreviventes da guerrilha do Araguaia, personagens centrais de tudo que a gente tinha de memória daquele período, morreram de Covid-19. Sobreviveram a tudo, mas morreram de Covid-19. E foram 3 mortes de lideranças que vivenciaram a guerrilha e tinham todas as informações daquele período. Todos esses mortos, eram anistiados políticos pela Comissão de Anistia. Mais de 80% da aldeia foi infectada pelo coronavírus. Mas eu soube há poucos dias agora que eles já estão todos imunizados, né? Já estão todos vacinados. Quando eu escrevi essa parte lá do Araguaia e da resistência desse povo, eu não identifiquei os indígenas, o nome de nenhum deles no texto. Foi uma opção, né, minha como autora desse trabalho, mas não foi uma questão de estilo, né? Não vou identificar, ou quando às vezes a gente sabe que por proteção. Foi por isso, foi porque, considerando a fragilidade da democracia no Brasil hoje, eu acho que não seria correto identificar essas pessoas pelo nome. Outras pessoas que eu citei no meu trabalho, e que a gente cita em nossas conversas, em nossas, né, enfim, produções às vezes, em aulas, em palestras, em seminários, nós sabemos que essas pessoas têm uma capacidade de acionar canais institucionais para se defender. Ferramentas jurídicas, enfim, apoio coletivo, políticas para se proteger. Só que isso é impensável. E eu lamento muito falar isso dessa forma. Isso é impensável nos dias atuais para a população indígena no Brasil. Então, nós precisamos muito tomar esse cuidado, que nós precisamos garantir a sobrevivência da população indígena. Eles têm também, assim como nós, né, todos nós temos o direito à memória, e isso lhes foi roubado desde a colonização do Brasil. Agora a gente está tendo essa aula aqui, esse contato mais próximo com vocês, com o coletivo, com as pessoas que integram esse coletivo, em um contexto de uma conjuntura muito desfavorável aos defensores de direitos humanos. Foi intensificada com o golpe de 2016, eu acho que em cada fala nossa nós temos que pautar esse marco temporal do golpe de 2016, um golpe agora, né, empresarial parlamentar, que nós vivemos, também militar, né, mas empresarial parlamentar, que sedimentou o caminho para o desmonte de diversas políticas públicas que foram construídas desde o período da democratização. Em 2018, o cenário vivenciado por todos nós corroborou com a pior coisa, as piores expectativas, porque o deputado federal Jair Bolsonaro, que à época era do PSL, e um reconhecido, né, como um apologista, um sistemático apologista da ditadura, foi eleito presidente do Brasil. No seu pronunciamento, acho que todos recordam disso, é um dia que a gente não deve esquecer, o dia 17 de abril de 2016, que foi a votação no Congresso Nacional do impeachment da presidenta Dilma, ele dedicou seu voto à memória do torturador Brilhante Ustra. A própria presidenta Dilma, assim como outras presas políticas e presos políticos, sofreram torturas. Ela mesma ficou presa 3 anos e sofreu várias torturas e ficou encarcerada durante a ditadura empresarial militar. Então, imagine o que foi, né, o significado de um parlamentar fazer uma homenagem a um torturador na votação desse processo de impeachment. Eu gostaria de dizer, já agora caminhando para o final, assim, que apesar desse comando de esquecimento, de todos os obstáculos enfrentados, eu tenho muito orgulho de ter atuado na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão Estadual da Verdade do Rio, e eu costumo afirmar que uma Comissão da Verdade, e acho que esse é o nosso papel como militante de direitos humanos, né, como defensores da democracia, uma Comissão da Verdade, ela tem que servir exclusivamente às vítimas e a seus familiares. Porque foram essas as pessoas afetadas pelas graves violações de direitos humanos. Mas, sobretudo, são essas as pessoas, além delas terem sido afetadas, né? São essas pessoas, e nós vivenciamos isso na Comissão Estadual da Verdade do Rio, são essas pessoas que podem hoje estar andando na rua e encontrar esses algozes que continuam circulando por aí e ocupando espaços de poder, inclusive no Planalto Central, sem qualquer nível de constrangimento, sem ter havido qualquer responsabilização pelas torturas, mortes, ocultação de cadáveres e desaparecimentos que praticaram. E nesse país da amnésia que nós vivemos, né,
esse comando de esquecimento, um exemplo, acho que todos lembram, que ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro recebeu as gargalhadas no gabinete dele, o Major Curió, que foi um dos 377 torturadores nomeados no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, foi denunciado pelo Ministério Público Federal, assim como é importante trazer à tona também a postura do Etchgoin, que chefiou o serviço de inteligência do governo Michel Temer, golpista, né, governo interino do Michel Temer, golpista. O Etchgoin, ele chefiou o serviço de informação, e quando nós finalizamos o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, ele entrou com uma ação judicial para que fosse retirado o nome do tio-avô dele do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Nós vivenciamos também, na própria pele, durante esse trabalho, uma perseguição ao nosso trabalho. O Paulo vai lembrar disso, quando nós estivemos visitando o Hospital Central do Exército, ainda no âmbito dos trabalhos da comissão, tanto na nacional quanto da estadual, e ao chegar lá nós fomos muito bem recebidos, enfim, pela direção do hospital, e ciceroneados, né, os membros da comissão nacional, da comissão estadual, algumas pessoas que tinham sido presas dentro do hospital, que eram presas políticas, que tinham sido, né, tratadas no hospital, acompanharam a visita, e visitamos lugares onde supostamente teriam os prontuários das pessoas que tinham sido presas, que tinham sido, né, internadas no hospital durante a ditadura. Saímos de lá, tudo bem, uma visita que nós tínhamos capacidade para fazer sem nenhum tipo de autorização pela lei, mas nós precisávamos de protocolo, precisávamos de autorização para entrar em qualquer um desses espaços. Alguns dias depois da nossa visita, o Ministério Público Federal recebeu uma denúncia de que haviam retirado prontuários justamente do período da ditadura daquelas pessoas que estavam conosco na visita. E o Ministério Público Federal foi até o Hospital Central do Exército e não só encontrou esses prontuários escondidos, que eles foram escondidos, eu estou falando de 2015, 2014, eles encontraram esses sacos com esses prontuários escondidos, e na sala da direção do Hospital Central do Exército, eles encontraram pastas, pequenos dossiês de cada um de nós. E eu estou falando de 5, 6 anos atrás, pessoal. De cada um de nós, com nossas fotos nas redes sociais, fotos das nossas famílias, postagens nossas, na própria sala do diretor do Hospital Central do Exército. Então, assim, o objetivo de dividir um pouco essas histórias, essas memórias com vocês, é contribuir nessa, que eu posso dizer que é a nossa formação aqui, como militantes da memória, da verdade e da justiça, compreender as permanências, as mudanças nas formas pelas quais o Estado brasileiro produz esquecimento e esvaziamento da memória. Nosso objetivo foi, é e sempre será quebrar alguns desses silêncios e recuperar algumas vozes perdidas para garantir o futuro das próximas gerações. Não passarão. Memória, verdade e justiça. Muito obrigada. Obrigado a você, Nadine. Uma fala muito impactante, muito forte, cheia de legitimidade, de uma pessoa que esteve à frente aí de boa parte das iniciativas de memória nos últimos anos e que trouxe relatos assim muito impactantes, né? Abriu para uma série de discussões possíveis. A nossa ideia aqui é levantar um pouco a bola mesmo, então vou passar a palavra para o Paulo, depois no final, se der tempo da gente fazer mais uma rodada de conversas. Vai lá, Paula, com você. Paulo, liga o microfone, Paulo. Liga o microfone. Foi muito útil, muito estimulante ouvir a Nadine falando sobre a memória, a verdade, a importância das comissões nacional da verdade e as comissões estaduais da verdade. E aí eu fiz aqui algumas anotações para orientar a minha fala e um pouco a minha memória também. E aí eu lembro as palavras do poeta que escreveu na música popular brasileira: nossa arma é o que a memória guarda. Aristóteles tinha uma visão diferente da política e do que seria a ação para a felicidade do povo, né? A felicidade dos cidadãos e das cidadãs. Enquanto Platão queria um filósofo orientando o rei, ou um próprio rei filósofo que soubesse das coisas, Aristóteles dizia que era importante que cada cidadão tivesse consciência dos seus deveres e dos seus direitos. E nós vemos, através da história, a luta dos povos por
justiça, por igualdade, por liberdade. Herbert de Souza, o Betinho, dizia que democracia, para existir, precisa de 5 elementos. Se faltar um dos 5 elementos, não é democracia. Liberdade, igualdade, participação, solidariedade e alteridade, que é o respeito às diferenças. Democracia não é a maioria prevalecer sobre a minoria e esmagá-la. Então, desde antes de 1964, muitas lutas se fizeram nesse país pelas reformas básicas, pelas reformas fundamentais, sem as quais não existe a possibilidade de haver uma melhor distribuição da renda, da riqueza e das oportunidades. Uma reforma agrária, uma reforma urbana, uma reforma fiscal, tributária. Rico nesse país, bilionário, não paga impostos. Quem paga mais impostos são os mais pobres e a classe média. Uma reforma universitária, um ensino público de qualidade para todos. Uma saúde pública de qualidade, gratuita, que dê condições dignas das pessoas viverem. Então, nós deixamos tudo isso com o golpe de 1964, que não aconteceu por acaso. O golpe de 1964 foi um golpe preparado, urdido, financiado. Foi um golpe dado para se instalar no país uma ditadura civil, empresarial e militar. René Dreyfus escreveu esse livro, 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe. Quem são essas figuras? Os homens que criaram o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, o IPES, o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, com recursos estrangeiros e nacionais de empresários que, durante anos a fio, prepararam, elaboraram, né, uma luta muito competente, com muito dinheiro, com muitos recursos, contra os democratas, contra João Goulart, contra não só os comunistas, socialistas, social-democratas, socialistas cristãos, gente progressista e nacionalista, mas não satisfeitos em sabotar qualquer possibilidade de reforma agrária, reforma tributária, as reformas de base, eles precisaram dar um golpe. E não foi só no Brasil, na América Latina como um todo, na Grécia, em Portugal, reinavam ditaduras. Ditaduras que a gente não pode dizer que eram exatamente ditaduras fascistas, mas eram ditaduras cruéis, ditaduras que impunham um modelo de exploração, de opressão, que interessa ao grande capital, aos grandes grupos de interesses econômicos, financeiros, que foram privilegiados. Além desse René Armand Dreyfus, que escreveu em 1964, Ottaviani escreveu A Ditadura do Grande Capital. Então, no próprio título, ele já diz o que é essa ditadura. A ditadura do grande capital, que vai impor o arroxo salarial, a destruição da lei da estabilidade, com a criação de uma coisa que parece piada, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nós éramos obrigados a escolher, a optar. Ora, se a opção não é obrigatória, né? Então, nós éramos obrigados, para sermos contratados com carteira assinada, a optar pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso porque acabaram com a lei da estabilidade na década de 60, logo depois do golpe. Vivíamos, na década de 60, um arroxo salarial. Durante a década de 60, os estudantes reclamaram, os operários reclamaram com greves, os camponeses foram massacrados inúmeras vezes, os indígenas foram massacrados várias vezes. Então, um pouco disso foi revelado pela Comissão Nacional da Verdade e pelas comissões estaduais e comissões setoriais. Mas muita coisa ainda está por se revelar.
um relatório que mostra as atrocidades cometidas, de 700 páginas, cometidas contra os indígenas. Muitas denúncias que foram feitas anos a fio pela Comissão Pastoral da Terra e por pesquisadores, antropólogos, sociólogos, sobre os massacres cometidos às populações do campo. Então, nós temos uma realidade no Brasil que exige de nós, estudiosos, professores, pesquisadores, né, mestres, doutores, mestrandos, doutorandos, muito estudo, muita reflexão, muita pesquisa. E de nós, ativistas, também. Então, é necessário usar teoria e prática e reforçar mutuamente prática e teoria. Quando eu falo do René Dreyfus, quando eu falo do Ottaviani, quando eu falo também do Kurt Miro, o empresário que escreveu A Ditadura dos Cartéis. A coisa é tão escandalosa no país que o empresário resolve escrever não um, mas 2 livros, faz uma pesquisa sobre os cartéis, como eles dominavam na década de 70, impedindo que pequenas empresas pudessem concorrer com grandes multinacionais, grandes corporações internacionais. E isso tudo é muito importante porque as coisas não acontecem por acaso, ou um general resolveu dar um golpe, ou um grupo de radicais dentro do exército resolveu fazer isso. Não. Existe uma doutrina de segurança nacional que não foi escrita em português, nem em castelhano. Foi escrita em inglês e traduzida para vários países da América Latina, especialmente. E ela foi empregada em outros lugares. Nós tivemos as leis de segurança nacional, não foi uma só, parece que já existem, está em vigor a 4ª, pela qual se processa um bravo combatente que luta pelos direitos dos trabalhadores sem teto. Né? O Boulos é vítima de uma perseguição política, porque nós não temos democracia. O que nós temos é um arremedo, é um simulacro de democracia. Porque podemos votar. Na época da ditadura, havia uma época que a gente não podia votar. Embora essa ditadura no Brasil tivesse lá o MDB e a Arena, o partido do Sim e o partido do Sim Senhor. Então, nós temos aqui nesse país, infelizmente, muita hipocrisia. Os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação de massa ou de alienação de massas, porque rádios e televisões corporativas, elas não informam. Aliás, o próprio Roberto Marinho dizia, o mais importante não é o que a gente informa, é o que a gente não informa. Então, o Jornal Nacional é preparado para o Homer Simpson. E o próprio editor do jornal já falou isso. A pessoa chega do trabalho em casa e quer se distrair, não quer saber só de miséria e desgraça, quer ver um ursinho que foi salvo, quer ver uma história de esperança, as pessoas que conseguem sobreviver à fome, porque até uns 3 dias ou 4 dias atrás descobriram que, se dando terra para trabalhadores e trabalhadoras cultivarem, a terra vai lhes fornecer o alimento. Não existe necessidade de ter fome no país. Josué de Castro, que escreveu a Geografia da Fome, e tantos outros que lutaram, que pesquisaram, que estudaram, que escreveram sobre isso, né? Geógrafos, economistas, a gente já podia ter erradicado a fome no Brasil, bastava fazer uma distribuição da terra, bastávamos a gente ser, digamos assim, seguidores das ideias de Jesus Cristo. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Mas nós vivemos submetidos a uma ditadura cruel, que depois se disfarça de democracia, porque tem formalmente eleições, embora elas possam ser manipuladas, como foram. Ontem caiu a máscara. Caiu a máscara. O povo brasileiro não pôde votar em quem queria votar. Votaria no Lula, se pudesse. Mas ele foi, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma prova, um juiz ladrão, depois apoiado por outros ladrões, outros criminosos, que um dia, talvez, um tribunal internacional julgue,
que a justiça brasileira foi conivente com o crime. Aliás, tem sido conivente com o crime desde o fim da ditadura. Não se faz anistia como autoanistia. Eu torturo, eu mato, eu esfolo, eu desapareço com corpos. O desaparecimento forçado é um crime imprescritível, além de ser inafiançável. Se eu sequestro uma pessoa e não mato ela, não aparece o corpo dela, eu posso estar com ela presa em algum lugar. Essas pessoas desaparecidas, cadê o corpo? Se não tem corpo, é um crime continuado. Eu queria que depois a nobre doutora Nadine, né, nos esclarecesse quanto a isso. Aliás, tem um filme argentino, Segredo dos Seus Olhos, ou coisa parecida, que eu sempre erro o nome dos filmes. Mas ele é muito importante, porque mostra uma pessoa que foi sequestrada e mantida durante décadas, presa. Aquele senhor, aquela pessoa, não foi morta, ela estava em cárcere privado, sendo torturada, porque quem aprisionou estava querendo fazer justiça, mas não conversava com essa pessoa. E ele se desesperava, porque ele queria conversar com alguém, porque ele viveu anos e mais anos em solitária, né? Então, olha, eu teria tanto a falar, mas eu sei que essa aula é uma aula para abrir um pouco a possibilidade da gente discutir a importância da reflexão, do estudo, da pesquisa e do ativismo. Ela é feita com iniciativa do coletivo Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Nós somos ativistas, mas nós trabalhamos também com muitas pessoas que estudam, que fazem graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e é muito importante que a gente perceba que sem memória não há luta, não há identidade dos povos. E a destruição dos arquivos, das bibliotecas, é uma coisa fundamental. Aliás, quando se mata alguém já suspeita e diz: aquilo parece ser eliminação de arquivo, queima de arquivo, né? Então, é muito importante a gente entender a natureza dessa ditadura civil, empresarial, militar. Bom, esse autor que eu falei, o René Armand Dreyfus, escreveu também O Jogo da Direita. Será que a direita só se preparou, se organizou para dar o golpe e estabelecer a ditadura? Não. Ela também estava viva e muito ativa, construindo a UDR. A UDR do senhor Caiado, que hoje é governador de estado. Então, ele também fala aqui, dá nome aos bois, fala aqui das entidades que se organizaram, empresariais, para interferir na Constituinte de 1988. Nós, trabalhadores, lutávamos pela semana de 44 horas. Saíram 48 horas, né? Lutávamos uma série de direitos. Muita coisa, inclusive, não foi implementada, não foi regulamentada. Muitas leis não foram regulamentadas. Não basta ter uma Constituição democrática, né, que tem, segundo as palavras de Ulisses Guimarães, nojo à ditadura. É necessário que essa Constituição seja cumprida e que tenham leis que façam cumprir o que está escrito na Constituição. E a preocupação da Confederação Nacional da Indústria está estampada em vários documentos: acabar com a legislação trabalhista oriunda do Estado Novo, da era getulista, e na era também já dos governos social-democratas, do PSDB, também se falou, porque a aliança feita pelos social-democratas foi com o que há de mais atrasado no país, o latifúndio, aqueles senhores, né, que são grandes proprietários de terra. E nós tivemos, então, aqui uma aliança sórdida, terrível, que impediu que a gente desenvolvesse as coisas mais elementares, as reformas de base. Não tinha nenhuma proposta revolucionária de socializar os meios de produção, coletivizar os meios de produção, né? Só na cabeça dos anticomunistas e de alguns poucos comunistas é que nós implantaríamos uma ditadura. Quem lutou? Eu nunca lutei por nenhuma ditadura. Eu lutei pela democracia.
Quando a invasão da Tchecoslováquia ocorreu em 1968, eu era um moleque, né? Tinha 68, eu tinha menos de 20 anos. E não fui eu, um moleque que se levantou. Vários intelectuais brasileiros e vários intelectuais de várias partes do mundo foram contra a invasão da Tchecoslováquia. Se o socialismo é bom, não precisa de tanque soviético para garantir. É o povo que faz a revolução, é o povo que transforma. E, sinceramente, em quase todos os países do mundo, o que nós vemos é a continuação do capitalismo, é a continuação da sociedade de mercado. Então, até a própria natureza da nossa luta é uma coisa questionável, é uma coisa que, se nós começarmos a conversar, os diversos grupos nacionalistas, social-democratas, socialistas cristãos, comunistas, trotskistas, stalinistas, nós nos dividimos em vários grupos. E uma coisa eu tenho certeza, a maioria não defendia uma alternativa autoritária para o Brasil. Defendia liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade, participação e respeito às minorias. No Vietnã, que conseguiu o bravo povo vietnamita expulsar os americanos e reunificar o Vietnã do Sul com o Vietnã do Norte, existia uma frente nacional de libertação, com a hegemonia dos comunistas, sem dúvida, mas com budistas participando. E esses budistas se imolavam, tocavam fogo nos seus próprios corpos, protestando contra a presença daqueles assassinos que destruíram 2.500.000 a 3 milhões de pessoas, sendo 58.000 a 60.000 jovens estadunidenses, a maioria latinos, negros, cucarachas, né? Como eles diziam. Mas, enfim, eu fico muito indignado quando a gente fala de Brasil, porque, infelizmente, até os dias de hoje, nós vemos a dominação de um pequeno grupo, muito pequeno, que não quer pagar impostos sobre grandes fortunas, que não quer pagar impostos sobre a especulação financeira e gente morrendo de fome. E agora essa pandemia sem vacina, sem remédios, sem condições de atendimento digno, quando nós construímos ao longo de muitas e muitas décadas uma capacidade muito grande de produção e de assistência através do SUS, quando nós temos um sistema educacional de respeito, né? Quando nós temos profissionais em várias áreas e temos trabalhadores que são capazes de fazer coisas maravilhosas, técnicos, nós exportamos mão de obra qualificada para os países desenvolvidos, ou mais ricos, mais desenvolvidos. Então, eu espero que esse curso, essas aulas, sirvam para estimular a reflexão a partir das experiências também daqueles que estão lutando hoje na resistência contra tudo isso que está aí, porque nós não temos mais formalmente uma ditadura, mas uma pequena minoria de civis, de empresários, de pessoas da área jurídica, de pessoas encasteladas no parlamento, né? E militares que têm boquinha no Estado, continuam fazendo essa desgraça total no país, por incompetência ou por projeto, porque a exterminação, o genocídio, pode parecer incrível, fantástico, mas pode ser um projeto de eugenia, pode ser um projeto para melhorar o equilíbrio das contas públicas. Alguém já falou, olha só, quantos aposentados não morreram, quantas viúvas não morreram, né? Qual é o resultado disso tudo? A população exterminada, 1 milhão, 2 milhões de brasileiros, talvez criasse novas oportunidades de negócio. E os planos privados de saúde estão aí. E a privatização da água, a privatização da Petrobras, a privatização dos bancos, a privatização de tudo é o que esse projeto neoliberal desse capitalismo selvagem pretende, quer.
Então, a luta pelos direitos humanos, por memória, verdade e justiça, não é uma coisa para rever o passado. É para hoje, no presente, a gente conseguir fazer finalmente justiça e buscar a responsabilização dos culpados, ainda que estejam mortos, porque muitos já morreram. O diabo os levou. Mas a gente precisa contar a história, sobretudo para as crianças, para os jovens e para os adultos que não fazem ideia do que aconteceu neste país nas décadas de 60, 70 e início da década de 80. Bom, Paulo, muito boa a sua fala também. Acho que cumprimos bem o objetivo da aula de hoje, que era justamente ter uma fala mais militante, uma fala um pouco mais ligada à institucionalidade, um diálogo, uma interlocução muito legal entre vocês. Acho que vocês podem ficar à vontade para comentarem alguma coisa a mais que vocês quiserem, mas eu queria levantar, acho que uma questão que apareceu nas duas falas, que é muito importante, que é essa relação entre ontem e hoje, né? Vocês dois acabaram trazendo essa relação do passado com o presente, como que essa pauta Memória, Verdade e Justiça não significa simplesmente uma reinterpretação do passado ou uma questão ligada ao passado, mas é uma questão absolutamente necessária e urgente pelos problemas atuais que a gente enfrenta no país, né? Então, eu queria levantar uma questão, se vocês fiquem à vontade para comentarem ou para propor alguma outra questão para a gente encerrar, mas eu fiquei pensando a partir da fala de vocês um pouco sobre os limites e sobre as conquistas e sobre as possibilidades abertas pela Comissão Nacional da Verdade, pelas comissões da verdade, pelas políticas de reparação e de justiça de transição, que foram implementadas nos últimos anos com algum sucesso. Eu acho até que a gente, enfim, vocês podem falar isso também, eu acho que tem uma relação direta com esse retrocesso que a gente está vivendo, né? Acho que é parte também, uma reação ao avanço dessas políticas de memória e de justiça de transição que a gente conseguiu com a Comissão da Verdade, com as comissões estaduais e com várias outras iniciativas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa questão, né? Que limites a gente ainda tem nesse campo e que possibilidades foram abertas nos últimos anos que a gente precisa também reconhecer, né? Por exemplo, no relatório da Comissão da Verdade, nas políticas de reparação como um todo. Como é que vocês veem essa questão dos limites dessa luta por justiça de transição e das possibilidades que foram abertas com essas iniciativas dos últimos anos, que, lamentavelmente, têm sido também desmontadas e desmobilizadas com esse novo governo fascista aí que a gente tem? Eu sugiro começar, e a Nadine, que tem uma visão mais abrangente, mais profunda, termine. Porque eu vou falar mais com o coração e com a indignação. Porque lei de segurança nacional existir hoje e ser aplicada contra democratas, a segurança nacional está ameaçada por este governo, por essa mídia corporativa, por esses golpistas. Eles estão entregando o patrimônio nacional, destruindo a memória nacional, destruindo os recursos naturais do país que pertencem ao povo, não pertence a eles. Outra coisa é a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. E aí é muito importante que a gente estude, que a gente saiba. Um colega nosso do Museu da República, também historiador, mas até nem atuando em pesquisa histórica, me chamou a atenção. Paulo, existe aqui na internet um glossário das Forças Armadas falando o que é o inimigo do Exército. O inimigo do Exército é o povo. São os comunistas, não sei, antigamente eram os comunistas, agora é o povo. Então, sabe, agora estão querendo criminalizar, quer dizer, agora não, já há bastante tempo, criminalizar os movimentos sociais. O Rafael foi preso com uma garrafa de água sanitária, pinho-sol, sabe? Quer dizer, as nossas armas são essas, não é? Quer dizer, a gente não... E, por outro lado, este desgoverno
favorece quem quiser ter 6 armas, pode ter 6 armas. Para defesa própria, 6 armas é para matar muita gente, dá para matar, sei lá, fazendo os cálculos rápidos aqui, pelo menos 50 pessoas você pode matar, porque certamente essas 6 armas têm bala suficiente para matar 50 pessoas, né? Então, sabe, eu acho que as recomendações da Comissão Nacional da Verdade, as recomendações das comissões estaduais da verdade são muito boas, fundamentais. O trabalho feito pelos comissionados e pelos assessores foi um trabalho irretocável. Agora, para constituir, tem que haver força popular para constituir. A Constituinte depende de força popular. O que nós precisamos nesse país é uma Constituinte exclusiva. Nós precisamos, no ano que vem, depois de controlar essa pandemia, que eu espero que a gente consiga esse ano controlar essa pandemia, talvez cheguemos a 1 milhão de mortos nesse país. Dizem que até maio, início de junho, teremos 500 mil mortos. Então, talvez até o final do ano, nós tenhamos que chorar 1 milhão de mortos nesse país. Agora, nós temos que ter um compromisso. Todos que amam a democracia, a memória, a verdade, justiça e reparação, que acham que é importante os direitos humanos, nós temos que conversar com cada amigo, cada colega, cada parente, porque eu não posso conviver com nazistas, eu não posso conviver com torturadores e quem apoia a tortura. Eu não posso, sinceramente, seja parente, amigo, colega, eu não vou ser conivente com nenhum criminoso. Eu estou do lado de Jesus. Eu estou do lado daqueles que se dizem cristãos. Eu sou muito mais cristão do que qualquer um que diz ser cristão e não é. Porque eu prego a igualdade, a liberdade, a solidariedade. Eu não quero ver ninguém passar fome. Eu não quero ver ninguém injustiçado. Então, eu posso dizer, eu estou do lado de Jesus. E todo mundo que está do lado de Jesus tem que ser democrata e tem que exigir o fim disso. Agora, para isso, nós temos que eleger não só presidente e vice-presidente, como temos que eleger um Senado digno. Não estou dizendo progressista, de esquerda, socialista como eu, não. Estou dizendo digno, que não seja de corruptos, de safados, de defensores do grande capital. Temos que eleger deputados federais, temos que eleger governadores decentes, que cumpram programas que dizem que vão cumprir e depois não cumprem. Temos que eleger assembleias legislativas, ou seja, nós temos, através da política, que fazer um grande trabalho de convencimento e não ficar preocupados apenas com os eleitores, conversar com as crianças, conversar com os adolescentes, no sentido de reconstruir esse país em novas bases, em bases democráticas, no conceito de democracia do Herbert de Souza, o Betinho, com liberdade, igualdade, solidariedade, participação e alteridade, respeito às diferenças, todas as diferenças. LGBTQI+, mulheres, indígenas, povos originários, negros e etc, etc. Nadine, com você para fazer um comentário final para a gente encerrar, então. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Paulo. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar um pouco, né, dividir um pouco essas angústias, mas também essa esperança. O que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia, e não somos nós, né, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, isso é algo que chocou a humanidade, a maior tragédia do último século da história da humanidade, só que, infelizmente, nós vivemos num país governado por um negacionista, por alguém que deu as costas para a ciência, e que já morreram 400 mil pessoas nesse país, isso se esses números são realmente confiáveis. E por uma doença infecto-contagiosa, né, por um vírus, e que medidas efetivas de precaução poderiam ter evitado tantas mortes, assim como foram evitadas em outros países. Em um dia no Brasil morreu mais gente do que em 133 países que já estão com a pandemia há um ano.
Então, isso é algo para que a gente não esqueça, né, para que nunca mais aconteça, assim como foram os crimes da ditadura, e que a memória dessas pessoas que morreram de Covid, elas não sejam, nós não podemos ser responsáveis por deixar que elas se apaguem, assim como nós lutamos para que a memória daquelas pessoas que morreram pela ditadura não sejam apagadas. Então, nós vamos continuar marchando em defesa da memória dessas pessoas, para evitar mais morte, e para evitar que a memória se perca também. O que o governo atual está fazendo nesse país é uma reforma da Previdência à força, né? Nós aí, quando a gente fala em 400 mil mortes, imagina o que isso significa do ponto de vista, inclusive, previdenciário. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para isso. Quando nós vemos a continuidade de legislações que são reflexos dessa ditadura, desse período de transição, né, que eu costumo chamar de justiça da transação no Brasil, porque nós não passamos realmente por um processo de transição. A Lei de Segurança Nacional, ela continua em vigor, como bem lembrou o professor Paulo, mas ela estava em vigor durante o governo Lula, estava em vigor durante o governo Dilma, estava em vigor durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. A GLO foi usada durante esses governos. Então, assim, os recuos que nós temos hoje, obviamente, não se comparam, mas os retrocessos não vêm de hoje. Então, assim, a gente vive, essa semana eu tive um encontro com o professor José Sérgio Leite Lopes, e ele usou um termo que eu gostei muito, que ele falou que nós estamos vivendo um período, né, um processo de desdemocratização. Então, assim, em nome da esperança, em nome do amanhã, eu queria fazer uma conta rápida com vocês, nessa nossa formação, que aquelas crianças que nasceram em 2006, elas vão votar pela primeira vez ano que vem. E quando elas tinham 10 anos, a presidenta Dilma foi deposta por um golpe. A memória desses adolescentes, que ano que vem vão estar nas urnas, ela vai ser carregada desses últimos 6 anos nesse país, né, de 2 anos de um governo golpista, interino, que deu um golpe, de 4 anos de um apologista da ditadura, de uma pessoa que nega a ciência. Então, assim, que essa juventude formada por jovens negros, periféricos, uma juventude que luta, de movimento estudantil, que ela faça o que sempre se fez na história. A insurgência, né? A revolução a partir da juventude. E é nisso que eu acredito. A gente volta aí, lembrar aí para quem está nos assistindo, para quem é de uma geração mais velha, foi o movimento de ocupação das escolas no Rio de Janeiro, e aí tentar fazer algumas pontes para finalizar, para a gente não cair na cilada de achar que não é tudo orquestrado, né? Que esse comando de esquecimento ele não é perene sobre nós. Porque em 2018, quando, né, o ano que antecedeu a eleição do atual presidente da República, o Rio de Janeiro sofreu uma intervenção. E quem chefiou essa intervenção, o Braga Neto, hoje ocupa um dos principais cargos na presidência da República, embora tenha havido alguma mudança de cadeiras, né, no Palácio do Planalto, mas tem mais militares no poder hoje do que tiveram durante a ditadura militar, empresarial militar, civil empresarial militar de 64. E o que ele fez durante todo esse período de intervenção no Rio de Janeiro, no ano de 2018, um mês depois que iniciou a intervenção, mataram a Marielle Franco, que era relatora, inclusive, da investigação que seria feita na Câmara de Vereadores sobre a intervenção no Rio de Janeiro. Eles mapearam essa cidade com, eu diria assim, não só com GPS, mas com, como é que chama? Acho que é GPS, radar de solo também. E o fato da gente ter hoje grupos no Brasil que nós chamamos de milicianos, esse poder não é paralelo, esse poder da milícia ele é perpendicular ao Estado, ele atravessa o Estado, ele está dentro do Estado, em todos os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, assim, que essa geração que vem aí, o ano que vem, para as urnas pela primeira vez, que eles, pela experiência vivida na própria pele, que eles sejam os principais agentes transformadores dessa mudança, e que a nossa geração, e a geração das pessoas mais velhas do que nós, que tanto nos ensinou, tanto nos passou para que a gente pudesse estar aqui hoje, e eu estou passando isso para outros, e que outros passem para outros, porque essa é a luta por memória. Então, assim, eu acredito muito na juventude, eu acho que a gente, como todos os ciclos da história, ano que vem a gente vai dar uma boa sacudida aí nessa composição, na estrutura do poder executivo, pelo menos, e vamos, aos poucos, recuperar essa desdemocratização,
assim como aqueles que nos antecederam e garantiram a democracia a partir de 85 nesse país. Então, a minha fala final, Gustavo, Paulo, é de esperança, de luta. Eles não passarão. Excelente, Nadine. Não poderíamos terminar de uma forma melhor, com uma mensagem de esperança, um recado para o futuro. Que essa luta por memória também tem muito a ver com isso, né? Então, ditadura nunca mais, reinterpreta já STF, abaixo a ditadura e vamos para a redemocratização desse país de novo. É o que a gente tem pela frente. Obrigado a vocês, muito obrigado, Nadine, muito obrigado, Paulo, e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Beijo.